Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! Jair derrubando aqui. Tudo tranquilo, Kilson Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus. Rapaz, te mudaram de lugar, cara? É, Dió, né, cara? É, o Dió, né? O nosso Sempre ele, diretor celebridade, Nosso né, diretor cara? celebridade, É, o diretor né? celebridade. Tudo bem, Kilson? Tudo tranquilo, graças a Deus. Aproveita, o nosso Yelcast de hoje é maravilhoso. Você vai saber muito sobre conhecimento, sobre finanças. Impostos. Você tributos. que é micro, megalomania empresário, você tem que assistir esse podcast. Mas antes, já dá um like, tá? Ativa o sininho e se inscreva no nosso canal. É um conteúdo gratuito, onde você pode adquirir muito conhecimento e o que a gente pede é o quê, Kilson? Se inscreve, dá um like. Aumenta o Kilson aí, dá um like, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E também com os melhores inimigos. Mas por quê? Eles sempre vão lá, né? Olhar. Vão comentar, né? Inveja é um negócio desgramado, né, Kilson? Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron. Mostra aí. Faz Que um camisa preset linda, aí no nome do cara. rei. Bonita, tá chegando o Natal, né, cara? Você presentear alguém, né? Olha aí. Heron veste o homem atual. Bonito, hein, Kilson? Linda, essa camisa. Eu encontro tá linda, aonde, né? velhinho? Nas lojas Noroeste e também uma loja maravilhosa lá no Teresina Shopping. Mas em qualquer loja noroeste. No Piauí e no Maranhão eu encontro, né? Sem problema nenhum, tá bom? O Will tá usando o Heron já? Também. Que veste o homem atual, né? Veste o homem Isso atual. é verdade. Agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente desde sempre, né? Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta, então esse podcast também vai passar, claro, na TV Meu Norte às 22h30. Popularmente, Conhecido 10h30. como 10h30, no sábado. Todo sábado, tá? Agradecer a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, o que é muito importante, a Jupi Alimentos, que tá sempre com a gente, muito forte, a Favorita, alô, turma da Favorita, sempre Favorita! a Formato. Os petiscos, né? Maravilhosos. Se você quer ter sucesso, Formato? se você quer advogado, Formato. se você é odontólogo, Tem que ter formato. se você é auditor fiscal. Aí é que tem que ter formato. É verdade, tem que ter formato. Formato sempre presente. A Hora Telecom, a Hora Telecom. Aí o Félix. Esse Félix tá danado. Ele quer ficar montado aqui nesse microfone, viu? Doido por uma internet. Né? É verdade. Hora Telecom, a melhor internet pra estudar, pra ter conhecimento. Hora Telecom. E o Will tá no TikTok e não bate a foto aqui a gente assim, ó. Né? Vai chegar a hora, né? Hora Telecom, esse é o Félix. Félix é danado, viu? O isso Félix aí. parece com o Mickey, cara. Que é o meu cachorro. O pior que parece, cara. Que louco. Fica aí quietinho. Você quer comer uma carne de sol nesse final de semana? Porque a gente tá no ar toda terça, quinta e sábado. No sábado você tá de repente assistindo. Numa quinta, liga pra onde, Kilson? Texas. Ou texano ou coiote. Ou coiote. Mas tá tudo em casa. Tá tudo no grupo. E aí você vai ter sempre a melhor carne de sol do Brasil, Pense né? É numa verdade. carne de sol. Hoje, Kilson, a gente tem o prazer de receber uma das mentes mais brilhantes do nosso estado. E é mais por 35 anos, pô. Jovem. Novo. Muito jovem. Né? É piauiense, nascido em Teresina, formado em contabilidade, com pós-graduação em direito tributário. Atualmente é auditor fiscal da Secretaria Estadual de Saúde, de Fazenda, que a Cefa ia falar da saúde. Nada a ver. Professor, veio de família humilde, passou por dificuldades, conquistou a sua história através do conhecimento, do estudo, da labuta. Ralando, né? Já foi auditor fiscal da Da Receita Federal, o que é um cargo muito difícil. Um dos diga-se de concursos mais passagem, né? difíceis. O cara é foda. Uma salva de palmas, professor! Felipe Araújo! Não é o cantor, não. Não é o cantor Felipe Araújo. É o professor Felipe Araújo, auditor. Eu não sei se eu falar auditor fiscal, auditor estadual, auditor. É um auditor da vida também, né? Não deixa de ser. Cara, primeiro eu quero te presentear com um voucher da A Ótica Mais Moderna. Seus óculos, professor? Não. É que você não chegou nos 40. Mas a esposa usa. Quando você chegar nos 40, você vai usar. Mas posso comprar um óculos de sol, né? Tá aí, ó. Verdade. A Ótica te dá 50% de desconto em qualquer óculos, em qualquer uma das nossas unidades. Seja de grau, seja de sol, enfim. Você escolhe lá, fica à vontade. Daqui a pouquinho tem um presente do iBeer pra você. Você gosta de tomar um vinho com a esposa? Gosto. Espumante. Daqui a pouquinho A no esposa meu... vai gostar. Vai, daqui a pouco a gente vai. E eu já vi que você trouxe presentes pra gente aqui, eu vou mostrar agora. Maravilha. E o Kilson vai narrar aqui pra gente. Narra aí, Kilson. Bom, as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Professor Felipe Araújo. E ainda tem atrás aqui, olha.
Olha que bacana aí, ó. Prepare-se com o melhor nota 10. É verdade. E não se prepare não, meu patrão. Ainda trouxe também pra gente um squeeze, né? De térmico, né? Pra você colocar água, tá? Não é cerveja nem uísque pra ir pro concurso. Calma. É melhor feito do que perfeito. Boa frase, é verdade. Isso aqui, olha, squeeze maravilhoso. E não adianta me pedir que é meu. Não vou dar pra ninguém. Pra ninguém. Seja bem-vindo. Quem é Felipe Araújo? Olá, Yeldson. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pelo Prazer todo convite. nosso. Pronto, vamos falar um pouco aqui sobre a nossa vida, né? Muito Infância. feliz. Isso. Ajudar as pessoas e inspirar também, né? O nosso Total. estado que precisa aí de pessoas para inspirar, para que Nosso possam país, também né, mudar de professor? vida. Com certeza. Nosso país, né? Posso ficar chamando professor? Pode sim, Ah, à que vontade. Ou Felipe Araújo. Mas não é o cantor, pelo amor Não é o cantor. Você já tá falando, quando eu dou minhas aulas, eu já chego. Pessoal, aqui é o Felipe Araújo, que não é o cantor, é o professor, mas que traz muitas felicidades para você. bem por Também. aí, é. Professor, como é que foi a infância, cara? Você nasceu, tem quantos irmãos? Como é que é esse negócio? Pronto, eu sou daqui de Teresina mesmo, nasci aqui, né? Aham. Sou piauiense. Morei uma época em Floriano, na minha infância, tá? Depois retornei a Teresina. Eu tenho 5 irmãos. São tá? 5? Não, na verdade são 6, né? Putz. 2 pai e mãe e mais 4 por par de pai. Meu pai é um pouco perigoso, o homem. Tô percebendo. 6 irmãos da mesma mulher? Não, não. O meu pai teve outras mulheres, né? Hoje em dia meu pai tem uma filha que é da idade da minha filha, pra você ter ideia. Pô, teu pai é fodástico. É viu? duro. Duro. Teve Exatamente. quantos casamentos ele? 3. 3. 3, tá no Tá no terceiro. terceiro, né? Exatamente. E um cara com a mente também... É realmente boa. É, né? É. Mas você só tá Fértil. vai ficar nesse, né? Não, eu não, é ele. É verdade. Sempre E aí, então- você é o mais novo, mais velho? Não, eu sou a mais nova ela, né? Então sou antes da mais nova. É. Que é a Yara. Dos 6, então? Isso, dos 6. Pô, tem uma irmã chamada Yara também. Isso, A Rainha pronto. das Águas. Exatamente, a pequenininha lá. E aí a gente teve uma infância um pouco difícil, tendo em vista as dificuldades da família. Claro, nunca faltou comida na nossa mesa. Minha mãe sempre foi uma pessoa batalhadora, trabalhadora, meu pai também, né? Sempre procuraram o melhor para mim. Mas diante das dificuldades, a gente sempre buscou, por meio da educação, mudar de vida, né? Eles E a gente trabalhavam com o quê? conseguiu. Minha mãe é servidora pública estadual, né? Trabalha na parte da saúde, já está aposentada hoje. Meu pai era representante comercial, também já está aposentado hoje. Rodava muito. Isso. Chegava só o final de mesmo. semana. Nessa época a gente foi para Floriano, foi justamente porque ele foi transferido, aí toda a família foi. Depois ele voltou para Teresina, a gente voltou também. Né? Mas é uma infância difícil, mas muito feliz, muito alegre, tenho boas lembranças, apesar das dificuldades. Mas aquilo sempre me motivou, né, por meio do estudo, para mudar de vida. E é Mas isso que a gente fez. quem te motivava pra essa questão dos estudos mesmo? Era a tua mãe mais fortemente ou teu pai? Sempre a minha mãe, eu digo que a minha mãe é um espelho, né? No sentido de uma pessoa humilde, né? Muito trabalhadora. Então, eu acho que quando você estuda, você está fazendo um trabalho ali seu, né? Então, essa parte de humildade, honestidade e muito trabalho. Então, eu sempre busquei estudar, né? Ela sempre me incentivou a fazer isso. E cada dia mais, ao longo da nossa trajetória com os próprios professores, né, a gente vai se inspirando em pessoas para procurar ter uma melhor qualidade de vida. E é Sempre isso que a estudou em gente escola fez. particular ou pública? Não, particular. Sempre foi particular, mas com muita dificuldade, né? Algumas vezes eu até digo que, às vezes, eu sou tão controlado, não gosto muito de dever ninguém, porque algumas oportunidades eu já fui chamado pela direção porque estava atrasado a mensalidade, tinha que Acaba chegar em casa. mexendo, né, cara? Com o psicológico Isso, do com cara. certeza, com certeza. Mas Mas 6 aquilo, irmãos, então, né? mas aquilo sempre me motivou não para fazer coisa errada, mas para mudar de vida e procurar. E como Fazer é que era a a coisa infância certa. lá em Floriano, cara? Vocês brincavam de quê? Batia papo de quê? Floriano é no sul do nosso estado. Isso, Não, eu nasci aqui, né? Fui pra lá, foi uma época aí que eu tinha uns 6 a 10, 12 anos, né? Futebol, sempre gostei muito de futebol. Sou flamenguista. Opa! Olha aí. Aí sim. Então, sempre gostei muito de futebol. E aí a gente voltou, né? Ali mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, a gente voltou pra Teresina. Sempre também gostei muito de jogar bola. Eu acho que era uma coisa que eu sempre gostei. Hoje meu filho também gosta muito. É uma paixão nacional, né? Ele é vascaíno? Não, flamenguista. Ah, Pra você ter ideia, todo dia quando eu vou pro colégio, eles têm que ouvir o hino do Flamengo, né? Caraca, Ele e é ela, verdade? de vez em quando eu coloco. E ela já sabe cantar o hino do Flamengo. Se perguntar, ela fala, ela sabe são sozinha. duas, né? São dois. Não, são 2. É um menino e uma E uma menina. menina, um casal. Isso. Casal. E aí você vai vivendo essa sequência
E quando é que você resolve vir pra cá? Não, aí eu morava em Teresina, né? Então aí eu... Você veio pra cá, né? Isso, aí estudando no colégio, né? Sempre não tinha aquela condição de estudar em faculdade particular, né? Não tinha muita noção. Sempre eu trabalhei, né? Desde os 15 anos eu procurava me virar para ter uma renda ali, até para ajudar e ter um dinheiro para mim. Né? Mas com 15 anos você trabalhava com o quê? Não, eu já fiz até bombom, para você ter ideia. Eu aprendi a fazer bombom e vendia bombom, né? Para os familiares, no próprio colégio. Fazia isso, mas aí depois eu comecei a dar aula, né, particular, então... Pô, mas na época do bombom, vamos falar na época do bombom, que é bom, né? Pô, Alguém de te ensinou chocolate. ou não? Você teve o start de... Não, eu fui, na verdade, uma amiga, né, do meu irmão e da minha irmã, ela tinha um negócio também de bombom, aí eu vi ela vendendo ali, eu pedi pra ela me ensinar, ela me ensinou, eu ia comprar o produto e eu mesmo fazia, aprendi. Né? Ah, não era tua mãe, não? Não, ajudava, mas eu mesmo cheguei a fazer ali, cozinhando. Tinha uma graninha e já rendia. Isso, já dava uma renda pra dar uma voltinha, né? A gente é adolescente e gosta de curtir 15 um pouco. anos, né, velho? É. Pai, a mãe, né? E muitos não acreditam assim, porque eu sempre fui um pouco assim, até na minha época, ninguém nem imagina isso, né? Isso é novidade aqui, pra você ter ideia. Exclusivo! Isso. Sempre fui um pouco farrista, saía muito, né? Já na minha cobravam época ali. impostos Não, nessa época? ainda não. Mas sempre saí muito, às vezes, quando aquelas pessoas da época ali de 17 a 20 anos, quando vê hoje eu auditor, né, professor, pô, esse cara aí Esse cara não teve saindo, vida. virava à noite e tal, né, época assim, 18, 19, 20, né, Já era namorador, pessoal? Não. Mas aí depois que eu conheci a mulher... Não, né, vamos falar pra trás. não, pra trás. aí eu me A época aquietei, dos aí eu fui bombons, né? estudando, né. 15 anos, 16 anos, bombonzinho e tal. E aí foi essa sequência. Como é que a matemática entrou na tua vida, cara? Pronto, eu sempre gostei de números, de matemática, dessa parte empreendedora, até por causa do bombom, ter que vender, tá troco e tal. No colégio eu sempre me dei bem em matemática, né? Sempre gostei de estudar matemática. E aí eu comecei a dar aula particular, até para ter uma nova renda, né? Dava aula ali de matemática, eu me lembro matemática, física e química, né? Mas eu priorizava matemática. Isso já ali no terceiro ano. Então, eu vi, então eu vou fazer esse curso de matemática, né? A oportunidade de eu estar na universidade pública, minha mãe não tinha condição de pagar. E aí eu passei para matemática, né? Fui bem colocado, na época eu me lembro que o colégio chamou, aquele negócio todo, tira foto. Passou em que lugar na época? Não, eu não lembro, mas eu acho que para matemática eu fiquei entre os 10 primeiros, eu acho. Né? Para matemática, né? Não outras coisas. E aí eu comecei a fazer matemática, né? Meus irmãos faziam contábeis, né? Ciências contábeis, mas eu gostei sempre da matemática um pouco ligada à atividade empresarial. Não foi ruim, eu sempre passei, é muito difícil, tá? Cheguei até no cálculo 3, né? Algo surpreendente. Mas aí eu vi que eu gostava dessa matemática ligada um pouco à área empresarial, sempre gostei de empreender, né? Claro, durante isso eu sempre fui dando aula, né? Aula durante a semana, final de semana. E aí eu fui, e nesse ano, né, que eu estava no primeiro ano de matemática, eu em casa mesmo comecei a estudar para contábeis. Por quê? Eu não tinha como pagar, né? A faculdade. Então eu tinha que passar na universidade pública. Ou eu passava, ou então continuava matemática. Ou passava ou não passava. Aí Não, ou passava ou passava. É verdade. Que nem um amigo meu que diz assim, rapaz, minha filha tem 2 chances, ou ela passa na federal ou na estadual. 2 chances, é verdade, muito bom. E aí, eu me inspirei nele, ciências contábeis, eu vi que tinha um pouco ali ligado à área empresarial, né, era algo que eu gostava também. E aí eu estudei, e eu me lembro que estudando de casa, né, dava aula, fazia a faculdade de matemática e peguei ali livros mesmo do que eu tinha do ano anterior, atualizei com alguma coisa e fui estudando. Aí eu me lembro que eu passei... Eram 80 vagas, né? 40 para o primeiro semestre e 40 para o segundo semestre, né? Então eu passei em 79 de 80, né? Porra. 79 de 80, ou seja... O penúltimo. Penúltimo. Na rabeta. Na rabeta, né? Na rabeta. E ninguém imagina que às vezes aquele que ficou quase em último, depois mudaria. Eu acho que dessa turma eu fui o primeiro a passar para auditor fiscal, acho que tem um outro que são... Claro, tem muita gente bem, né? Muita gente concursada, mas, assim, o meu concurso é um dos maiores que ganha melhor. Então, às vezes, você tá ali em último, mas depende de você a mudança de vida. Depende muito do foco, né? E isso, foco, a sua disciplina, né? Só fosse de vontade... Até porque passar em 70 também não é brincadeira, não. Imagina a quantidade da concorrência, né? Com certeza, com certeza. E aí, como é que foi essa sequência? Pronto, aí eu comecei a fazer ciências contábeis, continuei dando aula, né? E aí, já no segundo semestre, eu já comecei a estagiar, né? Me lembro que foi até gratuito, de graça, né? Fiquei ali 3 meses, mas depois logo eu consegui um estágio. E aí foi isso, né? Com o tempo eu migrei um pouco de matemática, física e química, só dava aula de matemática, porque eu já não tinha mais tempo, né? Estagiava, então...
Depois eu comecei a estagiar no TCE, né, pela manhã. À tarde trabalhava, onde eu tinha estágio, né? Eu disse, não posso ficar com 2 estágios. Não, eu vou lhe contratar. E aí me contrataram como ali terceirizado, ficava à tarde. E à noite, faculdade. Cara, como é que tinha tempo aí? Como é que dava, velho? Rapaz, impressionante. E final de semana ainda dava aula de computação, matemática. Me virava, né? Nessa época já dava pra tirar uma graninha boa? Não, dava sim, dava uma grana boa. Me lembro que eu juntei... Tinha quantos anos aí, cara? Eu tinha 19, 20, nessa faixa, né? Olha como a educação ela é Eu transformadora. eu passei o primeiro vestibular com 17, né? Então, com contábeis, eu já comecei com 18, porque já era um ano depois, né? Quando fazia contábeis, tu fazia imposto de renda pros amigos, assim? Então, ó, só arruma alguém pra assinar? Não, ajudava já aprendi, ajudava. Já? Essa parte do imposto de renda. Sempre gostei dessa parte aí também. Eu imagino, você entrou lá. Ele Você deixou faz pressão, volume e temperatura. E aí, como é que começou a mudar a vida, cara? Assim, nesse aspecto, né? De mirar um negócio muito mais forte lá na frente, né? Isso, então, inspirando ali nos professores, né? Então, lá os professores das ciências contábeis, muitos são auditores, né? Auditores da Receita ou da Cefaz Piauí. A maioria, né? A maioria. E aí eu sempre disse, então, eu vi a qualidade de vida, né? O conhecimento deles, qualificação. E aí eu fui observando, eu quero ser igual esse pessoal Tem um aí, start, assim, que tu lembra de uma cena que... Pô, eu quero isso pra mim. Mas nas aulas mesmo, né? Até pela atenção e qualidade de vida, né? Você chega, o professor tem um carro bom, né? Viaja. Não, eu tava viajando com os filhos para tal lugar. Eu disse, rapaz, eu nunca passei de Luiz Correia, né? Então, aí você vai se inspirando para você poder também viajar para outro país, outro estado. Então, isso foi inspiração. Então, eu disse, não, meu foco vai ser esse. Claro, durante a graduação sempre trabalhei e fui ali juntando meu dinheiro, né? E foi juntando a graninha, trabalhando. Isso. Mas todo auditor, ele declara tudo que ele ganha também? É claro. Não tem como não, porque já tá tudo na fonte, né? Não tem como fazer errado, né, cara? Tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo. Isso. Se eu fiscalizo, então eu tenho que fazer. Mas eu pergunto, sabia que tem roda de mal, cara? Esse cara aí não... Às vezes não faz, né? Mas é bom falar sobre isso. E aí você mirou muita coisa grande, né? E pra chegar nesse pico, você tinha que se dedicar muito, cara. Não, exatamente. Aí eu me lembro que eu me formei ali em julho de 2009, né? E aí eu me lembro que na época eu tinha... lá no TCE Piauí, eu era estagiário, né? E eles tinham ali uma coisa de chamar os estagiários para ser comissionado, né? Para ajudar ali o pessoal. E tinham 2 vagas, era eu e uma amiga que estava na mesma sala, eles falaram, então eu iria ficar trabalhando 6 horas. E aí depois, o que eu estava na tarde, que era um Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Ele disse, não, Felipe, eu quero também que você fique aqui 4 horas. Então seriam 10 horas de trabalho por dia, né? E aí eu disse, eu não vou conseguir meu sonho com isso, né? Como é que eu vou trabalhar 10 horas? Estudar ainda. Isso, estudar. Se dedicar à namorada. Isso, E aí eu me lembro que nessa época, se juntasse ali, talvez, o salário que eu ia ganhar nos 2, dava mais do que minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Então, Sério, muita gente disse, não, tu é louco, tem que aceitar. Disse, não, eu tenho objetivos maiores. Então, sempre digo aquela máxima, né? Dá 2 passos para trás para dar 1 para frente. Então eu me lembro que depois só ficou uma vaga no TCE. Como eu tinha um do Senai, eu disse, não, eu vou dar a vaga para amiga e eu vou ficar só no Senar à tarde, né? 4 horas, de manhã eu estudo e à noite eu assisto aula. Matriculei no cursinho, teve ali as festas de agosto. E aí, 1º de setembro de 2009, eu me lembro que eu comecei pesado. Claro que eu tinha uma base de matemática, eu dava aula particular, e a base da contabilidade que eu cheguei a ser monitor de 2 disciplinas, né? Então sempre tentei me dedicar muito na contabilidade. Então, agora o meu foco é isso. Estava perto de sair o concurso da Receita Federal, então eu mirei ali o auditor da Receita Federal. Então aquilo era o objetivo naquele momento. Isso. Salário bom, status maravilhoso. Exatamente. Seu filho é o quê? Auditor. Auditor da Receita Federal. E aí você fez e conseguiu, velho. Pronto, aí eu estava estudando para auditor, me lembro, estava ali com 1 mês, aí saiu o edital. Saiu os 2 editais, né? Auditor, muito conteúdo, muita coisa. Eu me lembro que eu conversei com a família, alguns amigos disseram, Felipe, foca para analista, né? Na época, auditor devia ganhar 16 mil, analista 8 mil, mais ou menos isso, né? 8 mil, 9 mil. E aí eu disse, não, eu preciso me manter, né? Claro que seria já o último concurso, auditor, mas talvez não desse. Se eu ficasse ali muito tempo e às vezes demora um concurso, eu poderia perder a oportunidade. Então eu disse, não, vou focar para analista. Por quê? Para analista eu já tenho uma boa remuneração, muito acima da média até, vou ter uma boa qualidade de vida. E aí foram aí 4 meses intensos, né? De manhã estudava na biblioteca, à tarde trabalhava, à noite assistia a aula, final de semana, depois do edital, eu dava o meu máximo, né? Eu digo que eu
não fazia nada. Às vezes a esposa chama, vamos comer uma pizza. Eu, não, traga a pizza logo, eu tô estudando aqui, eu não quero fazer Estudava outra quantas coisa. horas por dia, Felipe? Em média, como eu te falei, umas 4 horas ali, 5, né? Fora assistir aula, né? Mas final de semana eu estudava de 8 a 10 horas líquidas, né? Era coisa que eu acordava. Às vezes tem pessoa que diz, Felipe, eu não consigo. Você consegue isso com o tempo, não é do dia pra noite, né? É uma construção, né? Isso, é uma construção. E eu não fazia outra coisa. Então eu acordava, né? Aí fazia ali, tomava banho, café, aí estudava de 8 às 12h30, porque você tem um intervalo, né? Aí depois eu descansava um pouco, almoçava e começava 2 às 6h30. Então aí já são 8 horas. Aí, claro, descansava, quando dava ali 7h30, eu tentava estudar mais ali 1 ou 2 horas para completar. Caramba, é muita dedicação. Era. E aí depois Muita dedicação. era o quê? Dormir. Acordar tava pra fazer a cansado. rotina de novo. Isso. Então, às vezes, a namorada, na época, chamava, vamos comer uma pizza, alguma coisa. Não, traz pra mim. E às vezes ela ficava chateada, né? E aí, claro, depois ela sabe que eu fiz a coisa correta. Pô, mas Felipe, tu era muito focado, né, cara? Demais. Muito, Isso é uma coisa que... muito, porque não é pra qualquer um não, velho. E há quem diga que o ensino fundamental e médio é a base para tudo. Você acredita, professor? Ou é muito mais do que isso? Não, com certeza. Isso é muito importante, né? Essa base, as nossas crianças, tá? Mas, claro, eu sempre digo que tudo depende da pessoa. Eu conheço várias pessoas que, às vezes, não foram tão focadas, né? No fundamental, no médio, mas depois decidiram mudar de vida. Teve um aluno que eu treinei, e ele sempre foi ruim no colégio, foi ruim na faculdade, né? Ele se formou em contábeis também, e hoje em dia ele é auditor fiscal da Cefaz Santa Catarina, né? E ele sempre disse, Felipe, hoje eu vou mudar de vida. Agora, claro, quem já vem com a base boa, às vezes é até aprovado mais rápido, porque ele não vai precisar ter o beabá de novo. Então, esse aluno ele teve que pegar o básico. Eu digo, ó, você vai ter que ir lá na matemática básica que você não lembra ou tem dificuldade e fazer de novo. Do português também. Quem já vem com a base boa já dá uma aceleração aí no processo de aprovação. E aí você conseguiu entrar? E aí eu consegui entrar, eu me lembro que, até foi um fato curioso também, né? Eu me lembro que eram 700 vagas, tá? E ficariam classificados 1.150 para uma segunda fase, né? Então saiu ali, a prova foi em dezembro, saiu a prova em janeiro. Quando saiu o resultado, só tinha 3 semanas para a prova discursiva. 2 era 3 semanas, né? Muita coisa também. E aí eu me lembro que saiu o resultado, eu tinha ficado ali 700 e alguma coisa, né? Não estava dentro das vagas, mas estava ali brigando. E aí, no outro dia, foi anulada uma questão que eu tinha acertado. Aí eu fiquei em 1.000 e alguma coisa. Caiu lá pra trás. E caí quase nos últimos. Aí, pô... Mas aí eu digo, não, vou dar meu máximo. Nessas 3 semanas, e discursivo era uma coisa que eu tinha dificuldades, mas estudei o meu máximo e aí eu fui uma das maiores... O que é discursivo? É uma redação, né? Uma redação, Então, só que ele do vai tema... dissertar, então. Isso, é só que sobre um tema de uma disciplina, né? Direito tributário, por exemplo, que era na época, foi sobre isso. E aí eu me lembro que eu fui uma das maiores notas e lá de 1.000 e pouco eu fiquei dentro das vagas, 600 e alguma coisa. Voltou novamente. Voltei para as vagas. E aí vai nesse caminho. Isso, e se fosse outro, talvez tinha dito, não, tô perdido, né? Muita gente às vezes desiste sem tentar. Né? E eu, geralmente, eu digo, vou até o fim. Se eu perder, mas então, eu perdo... No teu caso, a dificuldade foi o combustível. Isso. Se perder, perde, mas tentei, né? Não deixei de tentar. E aí, como é que foi nessa sequência? Pronto, roteiro? aí fui aprovado, maravilha, né? Todo mundo reconheceu que tudo que eu fiz valeu a pena, né? Só depois que você consegue que dão valor. Não lembram de nada que você fez pra trás. É bem isso. Aí, 1º de julho de 2010, eu fui nomeado, fui morar em Cuiabá, no Mato Grosso. Porra. Cidade boa, gostei muito. Mas sai de uma realidade daqui pra lá. Já conheci alguém lá, não? Não, fui sozinho, 23 anos, eu digo, foi a melhor coisa. A minha mãe sempre tentou fazer tudo por mim, né? E às vezes até mimando demais ali, querendo fazer coisas. Foi uma mudança de vida, tive que aprender a cozinhar, né? Tive que aprender a se virar, ir para supermercado, tudo isso. Tu não fazia porra nenhuma dessa. Não, em casa eu não fazia porque minha mãe fazia, né? Só bombons, né? Só os bombons. Verdade. Os bombons, Mas e aí, como é que foi lá, cara? Assim? Não, foi muito bom, foi uma época muito boa de aprendizado. Eu acho que eu me engrandeci muito, né? Como pessoa, né? Até para ficar mais adulto. Como é que era... ficava quanto tempo lá e quanto tempo vinha aqui? Então, a minha época, a namorada ficou aqui, né? E aí, geralmente, eu vinha a cada 2 meses, né? Jurando que ele não voltava mais. Acho que ela pensou, né? Mas... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Hoje em dia eu tô casado com ela. Amém, né, meu irmão? Amém. Mas foi um pelejo, né? Como a gente fala aqui, né? Não, com certeza. Aí, nesse vai e volta, né? Querendo voltar para casa, queira ou não queira, a gente quer voltar por causa da família e tal.
Mas aí foram 3 anos, né? E que a gente ficou lá. Depois eu consegui voltar para São Remo Nonato. Durante esses 3 anos saiu um concurso. Né, nesse período, a minha atual esposa foi aprovada no concurso do INSS. Foi aprovada para Miguel Alves. Foi morar lá. Homem, fala atual esposa, tu já foi casado antes? Não. Então é a tua esposa. A minha esposa, pelo amor de Deus. Senão ela vai pensar. A minha atual esposa. Vamos pensar que... Não, só tem A ela. sua esposa. A minha esposa. E aí, nesse período, saiu um outro concurso para a Receita em 2012, para auditor, né? E aí eu estava um pouco parado, mas tentei ali no gás, reta final, e acabei ficando por uma questão em auditor fiscal da Receita Federal 2012. Em 2012. Fui reprovado. Uma questão. Uma questão de auditoria. Se tivesse acertado essa questão, eu tinha entrado dentro das vagas. Quantas questões no total? Depende da prova, tá? Nessa prova que teve, eram 3 provas. Né? Na outra que eu fui aprovado eram 2. 3 provas. Geralmente ali tem 60 questões cada prova, né? Era sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Porra. Fora a discursiva depois, né? Que era a dissertiva. Isso, a redação, né? É uma prova muito cansativo, muito né? puxado, muito puxado. E com cálculo, né? Deve ser a maioria. Muito, contabilidade, matemática, porque assim, o concurso de auditor é muito diversificado, ele cobra português, matemática, direito, contabilidade, economia e administração, e vários tipos, né? Tem concurso que tem mais de 20 matérias, para você ter uma ideia. Caramba, velho. É um negócio surreal isso aí, viu? Não posso desistir. É verdade. E aí, você continuou lá e como é que migrou para cá novamente? Pronto, aí tem um processo de remoção quando tem concurso, né? E aí eu fui removido para São Remo Nonato, né? Na época, eu me casei, tá? E aí minha esposa foi morar comigo lá em São Remo Nonato. Com a única esposa, Com a tá? única esposa. E aí a gente casou e foi morar lá. E aí isso era 2013, né? A gente morou 8 meses, tá? E aí ela conseguiu a remoção, e aí eu vim com ela. Isso eu me lembro que eu dava aula, disse que não ia mais estudar, né? Não aguento mais, foi uma derrota aí, agora eu vou voltar pra Teresina, viver do meu jeito, talvez tentar empreender, fazer alguma coisa. E aí quando chegou 2014, tinha uns boatos ali do Tribunal de Contas, da Cefaz Piauí, e aí ficava aquele negócio, pô, fui reprovado, né? Eu tenho chance, fiquei por uma, e aí 2014 eu voltei a estudar. E aí... Ela olhava assim, e aí? Ela disse, só no estúdio pra morar fora, que eu não quero mais ir embora. Cara, o pior é que quando o cara gosta... Porque estudar também é muito gostar, não é obrigação, né? Se sente bem exatamente. fazendo, né? Não, e o sonho, né? O sonho que eu sempre tive de ser auditor Estabilidade, fiscal, né? De estabilidade. Isso é o top ali das carreiras, né? E aí, quando é que você mirou a receita, cara? Pronto, aí a gente começou... Ou a pergunta, você mirou a receita? Eu Mirou, já vinha né? mirando, né? Aí a receita me mirando todo tempo. Exatamente. Pula essa parte, Kilson. E aí, tinha um boato ali do Tribunal de Contas, não, eu não queria ir embora, então vou estudar para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, né? E aí foi no começo de 2014, saiu ali depois logo o edital, a gente teve a prova mais ou menos em abril, um pouco ali em maio, né? Final de abril. E aí eu estudei, dei o meu máximo, claro, não comecei do zero, eu já tinha uma base, então eu digo que eu tenho uma técnica, né? Eu já comecei, aquilo que eu já sabia, eu só peguei ali, revisei, peguei questões e tal. Vai muito da técnica? Tem que ter uma técnica, né? Não é só estudar o material. Tem muita gente que está só estudando e não está conseguindo passar, porque ela não tem uma técnica, né, que consiga fixar o conteúdo. Não é a faculdade que você, professor, só dá um assunto, chega um dia antes, eu estudo ali de noite, e no outro dia faço a prova e tiro nota boa, né? Agora é um conteúdo acumulado. É muita coisa que você vai ver em um dia só, né? Então ele vai tentar dificultar você. Então tem técnica sim, isso é uma das partes mais importantes, tá? E aí a gente estudou para o TCE, né? E aí eu fiz a prova, né? Vi ali que eu estava bem. E aí eu me lembro que saiu o edital da Receita Federal, né? Nesse período, para auditor de novo, 2014, né? Eu tinha feito a prova, não tinha saído ainda o resultado do TCE, mas tinha saído o concurso da Receita, Cefaz nada ainda. E eu disse, rapaz, eu quero estudar para esse concurso. Mas aí a esposa, né? Disse, não, vou estudar, mas eu vou estudar só por teste. Já me preparando para a Cefaz. O cara matando de estudar. Não vou conseguir, não. Eu me lembro que tinha uma diferença de um mês, né? E aí eu me lembro que eu dei meu gás ali no final. E aí antes ali, umas 3 semanas... Nesse teu gás no final, tu estudava quanto tempo? Não, aí nessa época eu trabalhava 2 turnos, né? Então, mais uma vez, quando eu digo, isso eu não faço antes do edital. Antes do edital eu não faço isso. Vida equilibrada. Agora, após o edital, o que eu tivesse de tempo, eu me lembro que no almoço eu ia almoçar... Eu geralmente combinava com o meu chefe, vou chegar mais cedo para eu não pegar o trânsito de manhã. Eu saía mais cedo para almoçar sem ninguém, porque se eu for no centro ali, 12h30 tá uma fila, né?
É. Então não pegava fila. Eu já chegava para almoçar mais cedo, já ia para uma biblioteca lá perto, estudava ali meia hora, uma hora, né? Tomava o café sem dormir, voltava pro trabalho. E aí à noite chegava em casa, tomava um banho, né? Dia mais cansado eu dormia um pouco, estudava até 11 horas, segunda a sexta, sábado e domingo, naquela mesma rotina, tentando pegar ali 8, 10 horas sem Ao fazer dentro nada. de tudo, né? Celular desligado, família sabendo, só me liga se for urgente e pronto. Esquece rede social. Esquece redes sociais. Claro, eu sempre, até no concurso da Cefaz Mais, né, eu tinha mais redes sociais, tá? Mas eu procurava olhar uma vez no dia e olhava ali rápido, né, para ver as notícias, alguma coisa e pronto, né? Não é que deixe 100%. O importante é que quando você olhar, não perca seu tempo todo. Porque tem gente que olha aqui um WhatsApp, como eles esperam, passou 2 horas, né? Eita. E agora tem o WhatsApp, aí tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Kawaii, Twitter. tem o Twitter. Já foi quando o cara olha, né? Isso, E hoje em dia o Instagram, né, as redes sociais são até como é que se diz? Mídias de informação, até para quem está estudando. Então, Dependendo do importante. conteúdo que você consuma, né? Isso. Então seguir as pessoas ali nesse sentido. Bom, aí conseguiu passar. E aí, nesse percurso, né, saiu acho que faltando 3 semanas ali, saiu o resultado do TCE Piauí. Primeiro lugar era o resultado preliminar, fiquei em primeiro lugar de 2 vagas. Aí eu disse, rapaz, eu tô bem. Na hora que tu viu assim. Não, tô bem, Porque eu disse assim, pô, não é... Eu tava preparado para passar, mas não talvez em primeiro lugar, né? Aí eu dei o meu gás mais ainda na receita, e aí depois saiu o resultado definitivo do TCE Piauí, eu fiquei em segundo, né? O primeiro entrou com recurso, ele foi questão de 1/10, né? Ele tinha 2 décimos a menos, depois ele passou, ficou com 1 décimo a mais, tá? E aí, quando saiu o resultado da Receita Federal, um dos concursos mais difíceis do país, poucas vagas ali na época, e eu fiquei em 9º lugar nacional no concurso. Nacional, não era por estado, era nacional. Porra. E aí, a vitória, né? E aí entrou. Entrei, claro. Aprovação, hein? Como é que não entra, velho? Aí a dificuldade agora, né? Dificuldade não, para alguns e aí, fico no TCE em Teresina ou vou pra Receita que não tinha vaga em Teresina? Aí você foi pra Receita. Aí eu me lembro que a mulher queria separar na época, ó, se for pra Receita, tá separado. Tinha prometido, mas aí a gente contornou e aí eu desisti do TCE. Aí tu foi pra onde? Eu fui pra Brasília. Brasília? Como eu fiquei bem colocado, eu podia escolher primeiro que os outros. Ah, é? Isso. A colocação influencia na sua decisão. Por exemplo, se eu tivesse ficado em 200 e pouco, eu podia estar morando lá no norte, entendeu? O que é ser um auditor da Receita Federal, cara? É muito bom, tá? É uma cultura muito boa, né? Uma cultura de retidão. Aprendi muito na época que eu passei lá, tá? E ser exemplo, né? Como eu falei aqui na parte, foi um período muito bom. Aprendi muito, né? Na época eu trabalhava em Brasília, eu participava de coordenação de projetos. Coordenação de projetos. Do CNPJ. Eu tô tentando entender assim, porque assim, eu como leigo e como cidadão que, vai lá, eu tenho o meu cartão de crédito, você tem seu cartão de crédito, o cara olha para um auditor da Receita Federal e fala assim, esse cara já tá me fiscalizando. Como é que funciona? Tem inteligência para rede social? Tem inteligência para o comércio? Como é que funciona? Como é que é essa divisão, cara? Não, tem um setor de seleção de empresas, né, que faz a seleção de empresas ou pessoas para serem fiscalizadas, né? É amostragem, Não com amostragem, né? Tem todo o impacto, né, às vezes de carreira ou até de atividade, mas também impacto de valor, né? Tem um pouco disso. E aí é feito essa análise, tá? E aí é levado para fiscalização para ser feito a fiscalização propriamente dita. Mas, Felipe, tipo assim, tem denúncia tem também, os robôs, né? mas tem robô tem um robô da inteligência artificial que dá o gatilho. Não, existem cruzamentos, né, de dados. São cruzamentos Poxa, de dados tudo é que são cruzado, feitos. velho. Tudo. Não, tem. Aí tem que ter a expertise do auditor para analisar alguma coisa mais aprofundada e identificar se aquilo realmente, né, condiz ou não com o que está previsto ali de possível auto de infração, né? Então tem isso. E claro, as denúncias que acontecem muito. Pois é, tem muita denúncia. Tem. Isso tem. Sério? Sério, redes sociais é uma coisa que com certeza é monitorada de vez em quando, aí dependendo da pessoa. Tipo, o cara que fatura R$2.000 e começa a viajar para não sei aonde, ele declara isso, né? Ele declara 2.000 e aí às vezes não tem compatibilidade, né? Tem alguma coisa errada, tá? Ou então ele tem que justificar. Fez um empréstimo, ou a mãe tá dando, ou o pai, né? Mas tem isso, e... Pá, os caras vão mesmo denunciar, velho. Vão. E às vezes nos mínimos detalhes, né? Que a gente diz assim, rapaz, alguém próximo. Sério? Já acontece às vezes separação, né? A mulher vai denunciar o cara.
Rapaz, Ou é que sonegador loucura. assim, assim, assado. Isso. E vai pra cima mesmo. Vamos pra cima. Pegou muitos processos desse? Não, então, quando eu fui analista, eu trabalhei mais próximo disso, né? Como auditor, como eu fui para Brasília, eu trabalhei Porque mais teve um analista, depois teve auditor, né? Isso. Eu trabalhei uma parte mais na parte de coordenação de projetos. Então, eu trabalhava na parte do cadastro, né? CPF, CNPJ, essa parte aí, a âmbito nacional. Então, eu trabalhava mais com essa parte. Claro que tem um impacto ali na fiscalização, mas a gente tem conhecimento, até pelo estudo, pela conversa com os amigos, né? A gente tem esse conhecimento. Tinha dó não, às vezes, na hora de olhar o cara, disse, porra... Às vezes não pode ter muitos que não tem muita dó, não. Pode ser que um outro tenha, né? Já aconteceu, por exemplo, de empresas, para você ter ideia aqui, caso, né? Por exemplo, lá na hora de fiscalizar uma empresa, alguns colegas já falaram, que tem algumas despesas que são dedutíveis, né? Então, por exemplo, já aconteceu o caso de o auditor fiscalizar a empresa e ver lá uma aliança, sei lá, de R$10.000, ou um anel de R$10.000 de brilhante, que o cidadão lá, ou a cidadã, né, deu para o amante ou para a amante, né? E aquilo não é despesa dedutível, aquilo estava pagando menos imposto. Aí, em vez de ele comprar do bolso, ele comprou com o dinheiro da empresa, né? Talvez para a mulher ou o marido não descobrir, né? Então, isso... Professor, muita amante já acabou com a empresa nesse aspecto? Às vezes pode acabar. Pode, né? Pode. Para quem tá em casa, né? Um cara que tá assistindo a gente. Agora vamos falar do professor que entende muito dessa área. Né? Muitas vezes o cara não quer pagar no cartão pessoal e começa a pagar sempre com o cartão da empresa, né? Achando que pelo volume de dinheiro que gira, ele não vai pagar aquele imposto. Como é que funciona essa correlação? É muito complexo isso, né? Não, na verdade, assim, tem um princípio da contabilidade onde você tem que ter uma autonomia patrimonial. O que é isso? O seu patrimônio, pessoa física, não pode se confundir com o patrimônio da sua empresa. Claro que às vezes é difícil, né? Mas eu digo assim, por exemplo, você não pode pagar o colégio do seu filho com dinheiro da empresa. Na verdade, a empresa tem que pagar um prolabore por você ser sócio da empresa, ou às vezes até funcionário, né? Trabalhar no dia a dia. E com aquele dinheiro você paga as suas despesas. Até um princípio para as empresas não quebrarem. Muitas empresas quebram por quê? Porque ele acaba confundindo o patrimônio da empresa com o seu patrimônio pessoal, começa a gastar o dinheiro da empresa quando ele está endividado, não tem mais estoque, né? Então, isso é um princípio ali da contabilidade, né? Do direito também, que é da entidade que chama, né? O capital acaba indo embora. Mas você sabe que Isso. falta muita informação. Muitas vezes, por exemplo, o cara que tem ele tem uma venda de carros. Ele teve uma lucratividade razoável no mês. Ele paga o cartão de crédito dele pessoal pela empresa. Isso. E acha que tá tudo bem. Que na verdade era para ele tirar o dinheiro para a pessoa dele. E hoje em dia, lucros e dividendos, você não paga tributo, né? É isento. E aí ele vai e paga do seu bolso, né? Até para ter um controle. Então, às vezes que eu digo, ele tem um cartão tanto, e aí ele não está tirando nenhum dinheiro, e às vezes está tirando da empresa. Aí vai ser pego e às vezes ele não está devendo. Entendeu? Viu lá, ele tem um cartão de crédito 10 mil todo mês, mas ele não recebeu nada da empresa. Como é que pode? Tem algum erro. Aí alguém vai fiscalizar ele. Não, mas é porque eu paguei pela empresa. Então, às vezes você foi notificado sem precisar. Felipe, tu acha que falta muita informação no brasileiro sobre isso? Devia isso ser muito mais massivo, assim? Não, sim. Eu acho que até a parte de educação financeira, né? Isso está ligado um pouco aí à educação financeira também. A gente tem que começar a ter mais até nos colégios, né? Alguns já têm. Pois né? você acha que essa disciplina deveria ser obrigatória em escola pública? Eu acho que deveria. Ali já para o segundo ou terceiro ano, para ter uma noção, né, de finanças. E claro que nessa parte entra um pouco de imposto, né? Isso é muito importante. Se você fosse, por exemplo, um secretário de educação ou um ministro da educação, você colocaria? Colocaria, sim, essa parte de educação financeira, um pouco da parte de Constituição, para ter uma noção, e um pouco de imposto, né? É importante as pessoas entenderem até qual é a finalidade. Muitas vezes a pessoa, ela não sabe que, claro, é importante a gente ter imposto, só tem estrada, só tem os colégios públicos, saúde, porque tem imposto. Às vezes, se é mal administrado, é uma outra coisa, né? Muitas vezes a gente... algumas pessoas reclamam que pagam imposto, né, e não tem um retorno, né? E aí ficam um pouco com ali, então não deveria pagar, ou deveria, sei lá, sonegar. Quando, na verdade, você deveria o quê? Melhorar a parte da gestão pública ou cobrar quem está gerindo esses recursos públicos. Para você ter uma ideia, reclamam muito que a tributação no Brasil é uma das maiores do mundo. Não é. Países da Europa ali, por exemplo, Espanha, tem uma tributação maior do que a do Brasil. Mas eles reclamam lá. Eu tenho 2 tias que moram lá, não reclamam. Por quê? Porque tem um retorno de segurança, de saúde, de educação. Você vive bem, né? Isso, se vive bem. Então, esse é um ponto que a gente tem que melhorar com o tempo. Tem que as pessoas entenderem melhor sobre a educação financeira, sobre essa parte até de imposto, pelo menos o básico, né? E aí a gente tem cada vez mais uma melhor
é uma melhora da gestão pública, que às vezes não é nem pela pessoa querer fazer coisa errada. Às vezes ela não tem a formação, né? Às vezes ela não contratou um assessor bom. Pois assim eu acho por que diante. muito no Brasil é isso, sabe? Às vezes não é nem o cara que quer ferrar o... Não, isso. Ele não conhece Isso. e vai fazendo, e até um dia que chega a fiscalização, aí o cara é imputado como bandido, como... E às vezes não é. Então, tal que a gente está mudando um pouco essa filosofia até na fiscalização do mundo e no Brasil, trabalhando muito preventivamente, né? Não no sentido que eu acho que a relação sociedade e Estado tem que ser uma relação de união e não de atrito, né? Então, antigamente a gente ia muito lá e chegava lá, aplicava o auto e tal. Hoje em dia a gente dá algumas oportunidades, né, de mostrar cruzamentos, porque é muita informação, é muito dado. Às vezes a pessoa errou, uma coisinha a gente está punindo, né? Então, trabalhando preventivamente, mostrando, olha, tá aqui, tem um erro, né? Então, hoje em dia já tem muitos cruzamentos de dados que são disponibilizados, que é a malha fiscal, que ele pode regularizar antes de ser penalizado. Né? O que é muito bom, viu? Claro. Eu, como empreendedor, é muito bom isso aí. Exatamente. Vai lá, Kilson. Professor, recentemente nós estamos vivendo a onda do preço do combustível, da gasolina. O que se fala muito é a questão do ICMS. O que é realmente o ICMS? O ICMS, né, é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, tá? E a prestação de alguns serviços, tá? O principal deles é a comunicação, tá bom? E aí tudo que a gente comercializa, seja de uma indústria para o comércio, ou do comércio para outro comércio, ou do comércio para a gente, tem o ICMS, né? É um dos principais tributos, é sobre o consumo. Então, você foi lá, comprou a camisa, tem o ICMS. Você comprou o arroz, tem o ICMS, né? Que é o imposto estadual, tá? Claro que 25% dele é distribuído para os municípios daquele estado, tá? E aí é um imposto muito importante, né? Que no mundo ele se chama de IVA, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado, né? Que seria o ICMS e outros tributos no Brasil. Inclusive tem uma proposta de reforma que a ideia é simplificar. E eu acho que é muito necessário. Para facilitar a vida de contadores, de empresários, a gente tem que estimular. E não, como eu falei, prejudicar nem dificultar. A gente tem que facilitar e estimular. Eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo até no mundo e no Brasil, né? É nesse sentido. E aí é um imposto muito importante para as finanças dos estados. Mas, por exemplo, se hoje o governador zerar o combustível, ele baixa? Não, baixa, claro que baixa, né? Agora sim, tirando as posições políticas, o que é que acontece? Vamos esquecer a posição política. Isso, Estou falando efetivamente. O cara Não. chegou e disse, vou tirar o ICMS. O ICMS sobre combustível. Não, com certeza vai baixar. Agora, esse aumento que teve do combustível ao longo dos anos, há 4 anos atrás o ICMS era o mesmo, né? É isso que eu quero entender. Isso, e hoje em dia ele mudou de 4 para 8. O ICMS é o mesmo. Claro que, ao eu ter uma base de cálculo aumentada, o ICMS ele vai ter uma maior arrecadação, né? Se antes eu pegava 10% de R$4 dava 40 centavos, agora 10% de R$8 vai dar 80 centavos. Então a arrecadação do Estado dobrou, em tese, né? Claro que eu estou dobrando aí para facilitar os cálculos. A gente sabe que é 7 alguma coisa. Então, essa política de preço foi mais pelo quê? Pelo dólar, né? Atrelaram o nosso combustível ao dólar e o nosso real está muito desvalorizado, né? Então, o principal é isso. Claro que eu sempre falo, e o principal motivo é o federal, é essa parte do dólar. Mas isso não impede de se ajudarem, né? A gente tem que parar de brigar e ajudar. Então, o federal, não, vou tirar um pouquinho daqui, o Estado vai lá, não, vou tirar 1% do ICMS e a gente vai se ajudando. O que é que dá para fazer, você acha, de verdade, no caminho que a gente está indo, né? De o valor do combustível, principalmente atrelado ao dólar, que não para de subir, né? O petróleo atribuído a isso, o que é que dá para resolver? Eu acho que tem que fazer uma política econômica melhor, né? Eu acho que se perdeu um pouco a inflação perto de 10%, tá? Tem que melhorar a política para o quê? Para a gente diminuir esse valor do dólar. Automaticamente a tendência é que o combustível tende a diminuir. E além disso, talvez ter algum subsídio. Mas qual é essa política, no caso? Não, aí tem que ser de investimentos para proporcionar renda e aquela renda vai gerar o quê? Vai gerar empregos nesse sentido. Né? É uma política global. Não teria como eu dizer aqui uma coisa. Passa pela reforma tributária? Também. A reforma tributária é uma delas. Então não é um tiro a curto prazo isso aí. Não. O que eu acho é que eu pensei que estava melhorando e as coisas estão indo para outro lado, né? Mas assim, o que depende muito é do federal, né? E eu acho que a Petrobras, ela é uma empresa pública, né? Que tem uma participação pública, tem investidores. E ela tem que fazer um mix. Não pode só colocar vinculado ao dólar, porque aí acaba prejudicando a nossa população, que é o real, não é o dólar. É uma pergunta doida, mas eu acho que tem que ser feita antes de a gente voltar para a história e ver a sua evolução como profissional, mas eu queria um aspas nisso aqui. Se continuar do jeito que está até dezembro desse ano de 2021, o brasileiro vai poder pagar combustível até quase R$10?
Rapaz, tá nesse ritmo, mas eu acho que não vai chegar, eu acho que já tá no limite, né? Você acha que esse de 7 e pouco é o limite? 8 no máximo, né? Não é possível que vai aumentar mais do que isso. Só se fizerem muita, assim, coisa errada no sentido Muita cagada. Tomada de decisão errada que vai acabar impactando. Então, o máximo que o brasileiro pode pagar é combustível de R$8. Até dezembro. Vamos Certo. esperar isso. É o teto. É o teto. Pô, mas muito foda. E isso vai aumentar o gás também, né? Isso aí vai aumentando tudo. Por exemplo, essa parte do Auxílio Brasil que teve, acaba que, ao falar do Auxílio Brasil, colocando um valor a mais, não que as pessoas não precisem, precisa, né? É uma forma de estimular para as pessoas depois desenvolverem uma atividade e não precisarem mais do Estado. Mas aquilo, ao quebrar o equilíbrio fiscal, teve uma demissão em massa de algumas pessoas, aquilo impacta na economia, as pessoas já ficam com medo. E aí o que é que acontece? Há uma retração, aumenta o dólar, aumenta a inflação, e aí isso prejudica o quê? Vai prejudicar no preço do combustível. Então, por isso que eu digo, não pode cometer coisas erradas. Esse foi um ponto que era para ele não ter colocado esse valor, porque isso prejudicou já. E aí já, tomou uma decisão, uma semana no mercado ele já tem impacto. Então, o cara colocou a R$600, furou o teto. 400, né? 400, O Congresso queria 600, ele manteve... O início era 600. Foi 200, 400? Era para ser, na verdade, fazendo os cálculos, seria ali um pouco 300. É porque antes era 200, e aí teria um aumento, chegava a 300, conseguiria equilibrar as contas públicas. Porque isso perde a credibilidade do investidor. Ele vai dizendo, opa, será que ele vai conseguir me pagar? Isso é pedalada fiscal? Não entendo como pedalada fiscal, né? Mas acaba que você, para conseguir cumprir com aqueles seus compromissos, você só tem duas oportunidades, ou duas chances, né? Ou você aumenta imposto, que ele está tentando mudando aí, ou então você vai ter que pedir empréstimo, né? E vai ficar endividado. Para bancar essa conta, né? Isso, para bancar essa conta. Não tem almoço grátis. Não tem, literalmente. Aí, professor, nessa caminhada, né? Aí você passou para a Receita e resolveu fazer uma outra coisa da vida, de voltar para o seu estado. Pronto, aí eu fui morar em Brasília, né? 4 de novembro de 2014, ali mais ou menos 2 de novembro. Assumi o concurso e já tinha ali o boato da Cefaz Piauí, né? E aí eu me lembro que eu estudei tava lá 15, 20 dias. E aí eu me lembro que saiu o edital, né? Com prova ali para fevereiro, mais ou menos. E aí eu não queria mais estudar, né? Já tinha combinado da esposa ir para Brasília, ia morar lá, que eu não queria estudar, é cansativo, tá? Não é tão assim, tranquilo, é exaustivo, é muito puxado, né? É o que eu digo, ninguém consegue ficar estudando muito assim, de uma forma tão puxada. E aí eu decidi, né? Eu me lembro que eu estava indo na segunda-feira e voltava na sexta, era o que eu tinha combinado com a esposa. Aí eu me lembro que o edital tinha saído uma quinta, e aí na sexta-feira eu cheguei, né? E aí eu me lembro que a minha esposa, né, pedindo para eu voltar para estudar para esse concurso, eu, não, beleza, então vamos lá, mais uma meta de vida, final de ano, carnaval sem nada, e a gente estudou para esse concurso da Cefaz Piauí para voltar para casa. E aí consegui a aprovação, na verdade, em segundo lugar, mas depois do curso de formação eu fiquei em primeiro lugar, né, nesse concurso da Cefaz Piauí, um dos mais disputados também do Brasil, tá certo? E aí consegui essa aprovação, e aí foi o quê? Além de virar auditor, voltar para casa. E você pediu a exoneração, claro, né? Assumiu esse? Isso. Aí eu teve um curso de formação, e aí em 4 de fevereiro de 2016 eu assumi auditor da Cefaz Piauí, que estou até hoje. E não me arrependo, né? Porque isso é uma coisa, trocou um federal por um estadual, é loucura? Pois é, o cara deve ficar falando, pô, o cara era federal, estava em Brasília e volta para o estado para passar no estadual. Os salários são equiparados? São equiparados. Na verdade, o do estado eu ganho até mais. Do que o federal. Ganha. Mas ele é DE? Não, aí na verdade, um dos principais motivos, né? Na Receita Federal são 8 horas e na Cefaz são 6 horas. Então isso eu poderia desenvolver a minha atividade de professor, que eu gosto muito. E você nunca largou de certa forma, né? Não. Nunca deixou. E aí começa a fase, mais uma vez, do empreendedor. Isso, aí volta um pouco o empreendedor, começa a dar aula online, presencial também, né? A gente ministrava aula aqui, e aí voltou essa parte do empreendedor. Então, professor, ou auditor, durante um turno, e no outro turno professor. Felipe, como é que tu divide teu dia hoje, assim? Como é que foi a pandemia? Ela apressou ou retardou alguma coisa que você tinha em mente? Não, na verdade, acelerou e muito, foi muito bom para quem é da modalidade online, né? Eu migrei muito, tá, para a modalidade online, eu tenho material tanto escrito quanto videoaula, né? Tem semanas que eu chego a dar 20, 30 horas de aula por semana. Caramba! É, muita aula. Claro, aí tem que sacrificar o sábado e domingo, né, às vezes. Mas eu tento dividir de forma que eu tô ali na Cefaz pela manhã, né? E aí eu chego em casa, almoço, descanso um pouco, e aí eu começo ali a minha rotina
geralmente ali pelo menos 3 dias na semana, aí eu dou um gás, né? Até para ter tempo para família, para outras coisas. Eu dou um gás, às vezes já preparo os materiais no final de semana, né? Para deixar tudo organizado. Eu sou bem planejado, né? Bem organizado quanto a isso. E claro, eu tenho uma equipe, né? Hoje... Você não consegue trabalhar só. A gente vai mostrar teu canal agora no YouTube, onde que você mostra. Isso. Hoje eu tenho uma pessoa de redes sociais, eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte de formatação de arquivo, eu tenho um colega que é auditor que me ajuda ali também nas questões, né? Então hoje eu tenho ali, o Felipe, na verdade, é uma equipe, né? Tem não assessoria de imprensa. É Isso, outro nível, outro patamar. Tem umas 5, 6 pessoas ali que estão com a gente trabalhando. Agora vamos partir para a rede social, que é o grande negócio, né, cara? A gente tem conversado muito sobre isso. E a pandemia, ela deu uma apressada absurda nessa consumação de aprendizado pelo digital, né? Com certeza. É uma tendência que não tem assim, não tem sem volta, né? Sem volta. A tendência é um custo, às vezes, até um pouco mais baixo. Claro que algumas pessoas ainda vão continuar no presencial. E dependendo, criança, é muito difícil tu conseguir ali deixar ela fixada na tela para assistir aula. Ainda precisa, né? O sistema é AD, né? O sistema é AD. Mas com o tempo ali, quem já vai ganhando uma maturidade... Isso no meu estudo foi assim. Eu me lembro que o meu primeiro curso eu fiz telepresencial, né? Um presencial ali um pouco online, mas com o passar do tempo eu estava mais no online mesmo. Sempre estudei mais dessa forma. Antes de eu mostrar o canal, eu queria te fazer uma pergunta até para tu incentivar a turma, a meninada que tá assistindo a gente. O cara hoje, ele só não consome conhecimento se ele não quiser, mesmo se for preguiçoso? Conhecimento, na verdade, tem muito disponível e gratuito na internet que faz mudar vidas, tá? Seja na área não só de concurso, mas na área profissional, um determinado nicho. Então, a pessoa que tem um foco e tem um objetivo ali, consegue com aquilo, né, ajudar as pessoas, a mudar a vida das pessoas, que eu sempre falo assim que é importante, assim, até um determinado ponto você ganha um dinheiro para viver bem, né? A partir dali você tem que ter um objetivo mais do que o dinheiro. Então hoje o meu objetivo é mais impactar a vida das pessoas do que o dinheiro. E acaba que o dinheiro ele vem naturalmente mais do que você pensar só no dinheiro. Então o lance da meninada que tá aí não é não ter essa expectativa de que começou com 2 meses ele já vai ter o resultado na vida dele. Isso. Vai ter que ter um trabalho árduo. O Felipe de hoje, ele trabalha há muito tempo. Ele é um Felipe que com 18 anos dava aula particular, né? É o Felipe que teve que estudar um pouco para passar no concurso. Então, pouco, Kilson. 10 horas por dia. Ok, moral. Vamos mostrar o seu canal do YouTube aqui, vamos lá. Como é que surgiu a ideia de ir para a rede social, cara? Então, na verdade, assim que eu passei no concurso da Receita Federal, eu recebi um convite, né, de um curso do Rio de Janeiro e eu comecei a dar aula. E aí eu percebi que eu tinha que estar ali nas redes sociais, né, ajudando as pessoas e colaborando. É que esse cara foi acomodado, né, Felipe? Vai dizer assim, isso. Pô, tô concursado, minha família tá ok, salário tá ok, estabilidade ok. Mas a maioria é assim, são poucos... a maioria, é por isso que eu tô falando. Isso, a grande maioria. Assim. Tá garantido. Mas aí eu comecei a ministrar, a dar aula, né? E aí, com o tempo, isso intensificou mais mesmo ali a partir de 2019, tá? Até 2018 eu era muito mais material escrito, respondia, o Felipe não participava muito. Aí com 2018 ali eu fui começando, aos poucos, tímido, né? Às vezes a pessoa me vê assim hoje, mas não sabe que às vezes na faculdade eu tinha dificuldade de apresentar alguma coisa, né? E isso eu fui ganhando o quê? Com o tempo, né? Com o tempo, me modelando, pesquisando como é que a gente pode ter uma boa oratória, como é que a gente pode estar ali explicando. Esse slogan, deixa o slogan aqui, por favor. Oi. Esse slogan, ele... do 0 até a aprovação, ele é muito forte, né? Exatamente. É no sentido de dizer, você tem condições. Agora, claro, você tem que querer. Né? É o que eu falei. Eu posso pegar uma pessoa hoje que ela tá ou terminou o ensino médio, ou às vezes terminou a faculdade, mas tem dificuldades em matemática, em português, não teve uma base boa. Tem como chegar lá. Talvez demore um pouco mais, demore, mas tem como você chegar lá. Agora, claro, requer força de vontade, disciplina, tudo aquilo que a gente vai trabalhando com equilíbrio, né? Eu sempre digo que não pode adoecer. Dê o seu melhor sem adoecer, porque se adoecer aí não dá certo. Não vai. E aí, aí deu essa despertada para a rede social? Isso, aí a gente tem cada dia mais intensificado nas nossas redes sociais. Qual foi a primeira plataforma? Na verdade, o primeiro foi Facebook, né? Facebook que era mais conhecido, hoje em dia até tá menos. Assim, aí a gente mudou pro Instagram, né? Também, aí hoje em dia a gente tem Facebook, Instagram e o YouTube, né? Só que como hoje eu sou professor exclusivo do GRAM e muitas aulas são lá, o meu YouTube eu vou alimentando aos poucos, né? Alguns vídeos ali... Explica o que é essa plataforma aí.
É uma plataforma de ensino, né? Pode falar, né? Claro. Isso, o Gran Curso Online, né? Um dos maiores do país. Eles me convidaram ali no final de 2019. Na época eu tinha um cursinho presencial aqui em Teresina, né? Focado ali em vários concursos. Tava um cursinho bombando, né? Tinha muita possibilidade de crescimento, mas aí vi ali a oportunidade do primeiro lugar do Brasil em concursos. Me ofereceram uma coordenação, ser um professor exclusivo e ali com condições de eu crescer cada vez mais no país. Então eu disse, não, aqui é uma oportunidade para eu ter engrandecimento, né? E já com rotativo muito grande, né? Isso. E aí, talvez foi até uma decisão, porque eu estava planejando na época, e eu disse assim, alugar um prédio, né? Fazer um presencial bem grande assim para ser o maior do Piauí. E aí eu disse, não, vou adiar esse sonho um pouco, né? E vou fechar com o Gran. E aí acabei que depois veio a pandemia. Tu se surpreendeu de eles te procurarem assim? Não, porque eu já vinha assim, não surpresa total, porque já tinha outro que é concorrente dele assim, eu já estava dando pós, né? Já tinha um movimento ali de convite, tinham tido 2, né, que são ali entre terceiro e quarto lugar que já tinham me convidado, mas eu tinha recusado porque eu era muito grato a quem tinha começado comigo, que foi o primeiro curso, né? Só que quando veio a proposta do Gran, não teve como recusar, né? Não teve como recusar. Foi algo irrecusável, né? É o maior do Brasil, né? Isso. É um dos maiores do Brasil. Isso. E aí hoje você dá aula lá sobre o quê? Eu dou aula de contabilidade, né? Várias contabilidades. Eu sou coordenador do projeto Exame CFC, que é a prova igual a B, só que para contador. Né? E a gente também analisa edital, dá dicas de estudo, tudo ligado à mentoria, a coach, a gente ensina também. Esse, né? Exatamente. Gran Cursos. Exatamente. Olha lá. Já tá até com uma promoção do dia do servidor. Né? Ah, Próximo ano a pessoa já ser servidor público. É verdade. Aí você faz assim. Como é que funciona? O cara faz... assinatura, né? Tem uns cursos avulsos e assinatura. Ele pode fazer assinatura e tem acesso a tudo. Hoje em dia eu digo, é muito barato. Na minha época eu me lembro que meu primeiro curso eu gastei R$3.000 mais ou menos. Moço, foi parcelado em 12 vezes. Hoje em dia, às vezes, por R$50 você tem tudo. E gratuito e de qualidade. Com videoaula, com PDF, tem aplicativo de questões, tem aplicativo de meta de estudo, de cronograma de estudos. Se o cara seguir direitinho, não tem errado. Não tem errada. Eu digo até assim que eu fiquei até um dia desse surpreendido, né? Porque tem uma pessoa lá no meu prédio que me viu, aí disse que uma vez viu uma aula, né? E disse, rapaz, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Disse, rapaz, será quem é esse? Aí ele chegou para a esposa dele e disse, esse daqui, tu já viu ele? Menino, é um menino que mora aqui no prédio. Ah, eu pensei... E ela fazendo curso. Não, ele tinha visto minha aula, Ele falou, pois é, eu pensei que só tinha lá gente de Brasília, de São Paulo. Nunca imaginei que um piauiense estaria num curso desse, né? Que é muito foda, né, Não, cara? muito bom. Muito? O piauiense faz onde eu vou, assim, São Paulo, Brasília... Cuiabá. Também. Eu digo assim, mas todo lugar tem um piauiense de sucesso. Na Receita Federal tinha um piauiense muito bambambam, né? Eu tenho... Minha esposa tem uma prima que é médica, é uma ótima médica em Brasília, então acaba que às vezes a gente fica até assim, muitos piauienses bons que se formaram aqui, né, com qualidade. Foi algo que eu até conversei recentemente com a pessoa da SEDUC, dizendo que às vezes o Piauí forma muitos talentos e acaba que vem um mercado externo e leva ele, né, pela qualidade. Vamos entrar agora nos assuntos polêmicos, Kilson Jones. Vamos lá, então. Impostos. Imposto é bicho danado, né? Qual é o produto do Brasil que tem a maior carga tributária? Geralmente é bebida, né? Bebida e fumo, né? Porque são produtos aí que querem, assim, em tese, desincentivar, né, as pessoas, né? Seria mais isso daí. Claro, o combustível hoje em dia também está Pô, cara, como é que eles fazem essa questão da tributação, né? Eles tentam colocar uma tributação maior, tá certo? Sobre aqueles produtos que chamam de luxo, né? Ou não são básicos, né? Claro que alimentos aí tende a ter uma tributação mais baixa. Hoje o Brasil, e é uma das coisas que está na proposta, isso eu fiz uma defesa de pós-graduação que eu tive de direito tributário em 2010, né, 2010-2011, né, que é o imposto de renda e a capacidade contributiva. O que é que acontece? O Brasil, ele é um país que incide muito sobre o consumo. Então o que é que acontece, Elton? Se uma pessoa que ganha 20 e uma pessoa que ganha 2, ele vai comprar um perfume e ele está pagando o mesmo tributo, né? Diferente de outros países.
onde eles incentivam o quê? Eles incentivam muito o consumo e tributam mais a renda. Porque aí eu consigo o quê? Eu consigo diminuir a tributação sobre o consumo e as pessoas, mesmo tendo uma menor renda, elas conseguem consumir mais. Você vai nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas têm condição de ter as coisas, né? Roupa boa, material bom, tá certo? Por isso, eu acho que isso o Brasil tem que mudar um pouco. Os Estados Unidos ele tem a tributação por região, né? Por exemplo, o estado da Flórida tem um. Isso. Mas eles sempre procuram tributar mais o quê? A renda e o patrimônio, né? Às vezes a própria doação ou causa-morte, né? E tributam menos o consumo, para que as pessoas consumam, né? E aí coloca ali, eu quero dizer, por exemplo, se no Brasil o ICMS, né, que é o tributo, é 18%, lá nos Estados Unidos o que é que eles fazem? Eles colocam 10, 5%, porque aí a pessoa vai consumir mais, os produtos vão estar mais baratos, né? E às vezes o que eu estou dizendo, às vezes o mesmo arroz que uma pessoa que ganha 30 mil, Sim. a pessoa que ganha 3 mil está pagando 12% do mesmo arroz. Com relação à bebida, por exemplo, são várias marcas. Tem aumentado o número de marcas de bebida, né? Isso Parece indifere alguma coisa? Não, indifere. É um valor fixo, a tributação ali, claro, que aí depende, tem vários tributos, ICMS, né, IPI, quando vem da indústria. Vamos falar de pandemia, por exemplo. Eu era funcionário de um lugar tal e fui demitido e na pandemia eu me reinventei, montei um negócio. Aconteceu muito. Pode ser demais, né? Como comida ou roupa. Hoje até tá conversando com um contador, né? Que ele falando que ele aumentou muito a procura por ele. Por quê? Porque muitas pessoas foram demitidas e tiveram que montar um negócio. Mas aí qual é a melhor carga tributária para escolher? Como é que funciona isso? Não, isso aí você tem que procurar um bom contador, né? Um bom profissional da contabilidade, porque tem formas de você escolher a forma de pagar menos tributos dentro da lei, né? Dentro da lei. Não é sonegar, nem fraudar, nem nada. Você está fazendo ali um planejamento tributário, né? Então, em tese, a pessoa, dependendo de como for, ela vai começar ali com o MEI, né? Que é o microempreendedor individual, que tem um faturamento ali anual mínimo, tá? Mas ela vai por simples e aí vai crescendo. Aí, dependendo do caso, né? É importante você saber a forma de tributar. E o contador, né? Às vezes, com a ajuda ali de uma pessoa tributarista, vai ajudar muito nisso, né? Dessa forma de tributação. Às vezes, eu vejo, às vezes, dependendo da empresa, às vezes pagando mais do que deveria por falta de um planejamento. Por falta. É verdade. Uma pergunta que é interessante a gente fazer, até para que quem está em casa comece a entender. Hoje o empreendedor no Brasil ele sofre muito porque muitas vezes o pequeno empreendedor ele quer sonegar, e é verdade, isso não pode ser sonegar para de alguma forma ter um lucro maior. Para conseguir crescer, né? Para conseguir crescer numa escala muito maior. Você falou agora de procurar um bom contador para fazer isso. Isso ajuda. O que é que eu ganho em troca pagando o meu imposto? O cara que quer ser direitinho mesmo. O que é que eu posso exigir muitas vezes que o próprio empreendedor não sabe que ele tem direito? Na verdade, assim, esse retorno que a gente tem, né, com os tributos, ele vem por meio do quê? Dos serviços do Estado, né? Tá, não é nem só dos serviços, mas o que é que eu posso ter de empréstimos, o que é que eu posso justificar sobre isso? Não, com certeza. Ao você fazer a sua declaração com o valor correto, não sonegando, com certeza você vai... os próprios bancos vão te solicitar, né, vão te disponibilizar mais créditos, às vezes com uma taxa até menor, porque você tem capacidade de pagamento, você está crescendo, né? Então tem muitos programas aí de próprio banco, né? Isso vai facilitar muito para ele. Então, a melhor forma é pagar o quê? Os tributos em dias, né? Tá tudo ali ok para não sofrer nenhum problema. E às vezes, sonegar pode ter o impacto de que sofreu uma fiscalização, né? Ter multa e juros, que às vezes já vi empresas que não têm capacidade nem de quitar aquela dívida. Às vezes são fechadas porque sonegou a vida toda, quando vem uma fiscalização. Tem muita dívida. Agora, Felipe, aí tem uma parada. O cara que ele funciona 3 meses uma empresa, fecha. Abre outra, não paga os impostos daquela. Fecha 3 meses, funciona 3 meses, fecha. Isso vai dar uma merda mais na frente, não vai? De qualquer forma. Dá. Geralmente tem na até... época da tua de fiscal deve ter vindo muito isso. Não, tem. E geralmente tem 5 anos para fiscalizar, né? E tem alguns casos até que já saiu aí nas notícias, dependendo do caso, é crime, né? Pode ser até preso, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Esse é o conselho. É o conselho. Qual é o conselho para o cara que está vendendo cachorro quente hoje, né, depois dessa pandemia? Como trabalhar tributariamente? O MEI, né? Ele vai conseguir ele estar dentro do MEI e tem uma parte boa hoje em dia. Às vezes a pessoa pensa que ele estando, né, ali com a empresa legalizado, ele vai só pagar tributo. Não, por exemplo, o MEI é uma modalidade em que basicamente o que ele vai pagar
é um valor pouco ali de... Não estou lembrando o valor hoje, mas 50, 60, 70 reais. E aquilo vai gerar para ele o quê? Aposentadoria, né? Porque hoje é um problema que a gente tem no Brasil muito. O que é que acontece? As pessoas ficam muito na informalidade. Aí quando a gente paga o INSS, não é um imposto em si, é um imposto que vai ter um retorno para você na aposentadoria, né? Então as pessoas não entendem isso, ela pensa que está pagando imposto. Na verdade, não existe, como eu falei, almoço grátis, né? Para você aposentar no futuro, se ninguém pagar, se você não pagar, quem é que vai pagar? Toda a sociedade por meio de tributos, né? Então isso é conscientização, isso é educação financeira. Então esse é o conselho. O cara vai montar qualquer coisa, uma banquinha de faz um MEI, churrasquinho, alguma coisa, vai lá e regulariza. Isso, faz um MEI, vai pagar um valor mínimo ali, aquele dali vai te proporcionar condições de crédito, vai te proporcionar uma aposentadoria no mínimo de um salário mínimo. Que é o que eu digo, o que é que acontece? Muitas pessoas trabalharam a vida toda na informalidade, tinham condições de pagar 40, 50 reais por mês, aí chega na aposentadoria, aí quer a aposentadoria do INSS. Não, mas é porque eu tô velho, não, mas não é porque você tem a idade. Você tem que contribuir. Porque por isso que no Brasil é um sistema de regime de, como é que se diz assim, de solidariedade, né? Os mais novos pagam para pagar a aposentadoria dos mais velhos. Tem país como o Chile que é capitalização, que é isso. Cada um bota lá na sua continha, né? Cada um bota na sua. Então o brasileiro ainda é melhor. Só que aí chega lá na idade, o que acontece? Aí começa a procurar sindicato rural, né? Para dar um jeito de ele conseguir aposentar. Então, isso é conscientização. A gente tem que conscientizar mais as pessoas nesse sentido, que diminui, né, a dívida previdenciária, a gente vai ter um país mais sólido, isso vai gerar emprego, vai gerar renda e as coisas vão desenvolver. Qual é a melhor previdência do mundo? Não, Mundo. Eu não seria dizer. Eu acho que na verdade, assim, a previdência... Qual é o melhor sistema, perdão? É o americano? É o europeu? É o latino? Eu acho que tinha que ter um mix entre o que tem no Brasil e um pouco da capitalização, né? Porque senão onera muito o Estado no futuro, né? Às vezes com própria fraude, tem muita fraude, de vez em quando tem umas operações que vocês... E aí que eu falei, isso não tem como mudar se eu não mudar na base, ensinando, explicando para a pessoa. Às vezes muitas pessoas não sabem que o que elas estão pagando ali é para no futuro elas terem uma aposentadoria, né? E isso vai ser bom para a sociedade como um todo. Então essa é a parada. Tem que pagar o imposto mesmo, senão um dia vai dar merda. É bem por aí, né? Não, é importante. E sempre eu digo, né? Quem está pagando imposto, está pagando muito imposto, é porque está ganhando bem. Mito ou verdade? Passamos dos É verdade, o que ele falou? 6 meses do ano pagando impostos? Mito ou verdade? Não, acho que isso é mito. Isso é mito, tá? Porque isso depende muito. Pode até ser que uma outra pessoa, dependendo da empresa... Mas a maioria não acontece isso. É porque tá? tem muito isso. Hoje em rede social, então, o cara fala disso. 6 meses pagando impostos pro governo e blá, blá, blá. Não, isso depende. Porque, por exemplo, uma pessoa que às vezes ganha R$2.000, né? Vamos supor, ela às vezes não é nem tributada ou é tributada muito pouco do imposto de renda. Aí, claro, ela paga ali, compra os seus... Consome muito. O máximo do tributo é 18%. Né? Então, ela vai pagar R$360. Né? Então, 18%... Não dá isso tudo, né? Mas o que eu defendo é que cada vez mais a gente tem uma tributação menor sobre o consumo, porque isso impulsiona o mercado, as pessoas vão comprar mais, vão ter as coisas, que é importante. Que é o que o americano faz. Isso. Ele lá depende muito do estado, mas tem de 5%, tem de 6%, o cara quer que o cara gaste. Isso, a pessoa vai gastar e aquilo, depois vai voltar para o estado de novo e vai circular a mercadoria. Circular o dinheiro, né? O que é que acontece? O estado, claro, e junto com o empresariado, eles têm que entender... Na verdade, é o seguinte, porque a partir do momento que eu consigo, né, consumir mais, o supermercado vai precisar de mais funcionários. E aí, mais funcionários, aquele funcionário, né, ele vai botar o filho dele, às vezes, num colégio um pouco mais caro, e aquele colégio vai contratar um professor, e o professor já contrata o jardineiro, e aí o dinheiro circula e as pessoas têm emprego. Então é incentivar o consumo, literalmente. Isso. Tem que incentivar o consumo para aquilo circular e todo mundo possa ter emprego, né? Porque não tem como só o Estado dar emprego. Não tem como. Tem que ser, é isso que eu digo, um trabalho ali do Estado e do mercado, das empresas. A gente tem que incentivar empresa, empreendedorismo, isso é muito importante. Do zero até a aprovação. A gente está chegando agora nas vésperas de uma eleição, de eleições, né? Presidenciais. A gente tem linhas esquerdistas, do centro, da direita.
o que é que o brasileiro pode colher economicamente disso, de qualquer decisão? Vamos lá. Se o Bolsonaro foi eleito, ok, qual é o cenário? Lula foi eleito, esse é o cenário. Ciro eleito, esse é o cenário. O que é que Moro eleito, esse é o cenário. Economicamente, pela sua experiência, pela sua expertise, o que é que isso pode trazer? Com impacto. O Bolsonaro, o atual ministro, né, eu acho que ele tem se perdido um pouco, né, nesses últimos meses. É tão tal que já foi ventilado mudanças, às vezes não consegue pessoas. E assim, ou ele muda, ou mudam ele, na minha visão, porque senão vai ficar ruim para a sociedade brasileira, né? Porque às vezes ele pode mudar e melhorar aí o aspecto dele. Na época do Lula, né, sempre teve ali... Por que as pessoas lembram muito do Lula? Né? Porque na época dele, queira ou não queira, as pessoas tinham até mais condições de consumir, né? Então, talvez esperem um movimento nesse sentido, tá? De chegando alguém aí, se for o Lula, né, ele vai escolher alguém técnico. Isso era um perfil da época dele, né? Ele escolhia bem perfis técnicos, que eu acho que vai tentar impulsionar a economia no sentido de gerar renda, emprego. Consumo. Isso, consumo, né? Ok. E espero que essa reforma tributária venha, tá? O Moro, tá? Eu não tenho assim, ainda não vi como ele vai nesse sentido, né? De economicamente. A gente tem um Bolsonaro que está atual, né? A gente tem como ter a visão Lula, como já aconteceu, né? Então a gente estuda um pouco. Então, o Moro seria um muito imprevisto, imprevisível assim. Eu teria que ver quem é que está compondo a equipe econômica dele para ver o perfil dele, né? Porque tem uns perfis, né? Ciro Gomes já foi governador, já foi prefeito. O Ciro Gomes eu acho que tende né? Tende a ser um pouco ali no sentido também do Lula, né? É um pouco ali a mesma, como é que se diz? Mesma linha, né? Do Lula no sentido de incentivo, né, de procurar obter mais renda mesmo para a população. E, claro, eles vão talvez subsidiar, né, que é algo que o Bolsonaro talvez tenha que ter feito, ou então tentar vincular o petróleo, né, a parte do petróleo, ao quê? Ao real. Porque não tem como eu vincular uma moeda que não é a nossa. Era bom se tivesse dólar, né? Aí estaria fácil. Mas a gente não tem dólar. Todos esses discursos passam e todos eles falam sobre reforma tributária. Não, isso eu acho que é um ponto super importante. Tudo acontece depois disso? Então, o que é que acontece? Essa parte da reforma tributária, por que ela fica como é que se assim, estagnada? Né? Porque às vezes impacta na arrecadação de um estado, e o estado não quer perder. Ou às vezes do município, o município não quer perder, e às vezes não tem as compensações necessárias. Só que a gente tem que pensar no todo, né? Senão as pessoas acabam sendo prejudicadas. Mas eu acho que hoje teria muito que a gente ter uma reforma tributária, e nos Estados Unidos a gente tem um IVA lá que é estadual, né? E a gente tem aqui o ICMS estadual, de forma que a gente pudesse justamente, né, diminuir essa participação, né, essa tributação sobre o consumo, simplificar, porque é complexo, tá? Para quem está lá dentro, a gente vê como é complexo essa forma, e gera o quê? Um custo para o próprio Estado, gera um custo para o contador, gera um custo para a empresa, que isso daí poderia ser reduzido. Então, acho que a proposta tributária é algo que tem que ser aprovada para que a gente melhore aí essa parte da capacidade contributiva. Se aprovada, investimentos internacionais começam a chegar muito mais forte no Brasil. Com certeza, facilita, eles vão ver que o país está querendo impulsionar o mercado, o comércio, e aí todo mundo vai querer investir. Isso, o dólar ele cai disso para isso? Você acredita a longo prazo? A longo prazo a tendência é essa, né? A tendência é essa. Não é do dia para noite, mas a longo prazo é a confiança, né? Exatamente. E o Brasil também ele tem que pensar o seguinte, claro, que é importante para a nossa economia, a agricultura, mas a gente tem que ver o seguinte, por que às vezes o nosso valor, né, nossa moeda às vezes é desvalorizada, no próprio Piauí, às vezes a gente tem uma renda mais baixa do que outros estados. Porque a gente investe muitas vezes na agricultura, né, que queira ou não queira é um produto mais barato, enquanto outros estados, outros países estão investindo em tecnologia. Então é diferente, enquanto eu estou importando dos Estados Unidos um computador caríssimo, né? Eu estou exportando para eles como é que se diz? Os alimentos mais baratos, né? Então acaba que para eu trocar um pelo dele, eu tenho que dar vários do meu. Então a balança não funciona nesse aspecto. Isso, então eu acho que o Brasil tem que investir muito em tecnologia, é o futuro, a gente tem que começar a ter indústria, né, que fabrique muitos itens que são importados, né, para que a gente possa ter força e até fazer exportar para o nosso país vizinho. Nós somos referência na América Latina, então a gente poderia estar fabricando aqui e exportando. Isso o quê? Melhora a renda, né? Esse
esse time que você falou agora é muito importante. Várias pessoas que já passaram por aqui falam que as profissões de antigamente, o pai incentivava o quê? O cara tem que ser contador, médico, advogado, Dentista. Engenheiro. Mas naquela época ninguém falava, eu quero que você estude sobre tecnologia, sobre dados. Eu acho que hoje Análise de sistema. uma das carreiras que estão mais valorizadas é a parte de tecnologia da informação, principalmente por causa da pandemia. Né? Eu já trabalhava um pouco com isso e sei da importância, né? E é uma remuneração que tá faltando profissionais, tá uma dificuldade. Por isso é que a mão de obra tá muito alta. Isso. Né? Tem profissional que já está cobrando 8, 10 mil por mês e talvez aumente isso daí dependendo. E não é uma coisa fácil assim de aprender. Aí o que é que acontece? E às vezes tem pessoas no mercado, e isso o Estado, com próprias empresas, eles têm que direcionar. Dizer, olha, eu estou precisando é tal profissão. Né? A própria parte digital, né? De próprio estúdio, né? A gente está precisando formar mais profissionais nessa área, porque é uma tendência. Né? Aí o que é que adianta eu formar uma área X, 50 pessoas só tem uma vaga. E a outra área eu formo 10 e tem 30 vagas. O que esperar... Professor, pode falar. Professor, pra fechar aí. o olhar do auditor fiscal Felipe Araújo para as moedas digitais, o que o senhor pensa sobre isso? Criptomoedas. Não, é um crescimento grande. Já até pensei em investir, mas Já investiu? acho que eu perdi o time. Eu perdi o time, né? Mas é uma tendência também, né? E isso acaba que cada vez mais crescendo. Você tá vendo aí, tem gente que ficou milionário com essas criptomoedas, né? E não tem volta. Para mim, isso daí também não tem volta, não. Agora, para tu ver como é a mente humana, né? Hoje, a principal moeda de troca pro crime virtual, eles mandam sequestrar, mandam matar. Todo tipo de abuso que você imaginar, eles fazem através da criptomoeda. Pois é. Que não é presencial. O cara transfere, cria Pix. Não existe Não Pix existe para Pix, isso. É depositar na conta digital do cara e acabou. E sem rastro. É um negócio surreal, né? Não, Enfim, com certeza. e difícil de ser rastreado. Inclusive pela Receita. Não invista nisso agora. Eu tô brincando que se invista. Ok. Pode Pode ser falar, uma outra? pode, O pô. Paulo Guedes acertou mais do que errou durante a pandemia, a equipe do Paulo Guedes? Às vezes é a política interferindo, né? Não sei se seria tão ele, mas eu acho que claro, ao aceitar isso, né? Ele tá tendo a culpa. O risco, né, assume o risco, ele assume o risco, né? Ao aceitar, que ele poderia tentar negociar. Mas que eu não queira, às vezes é difícil para ele com a política, tudo ali envolvendo, né? A vaidade atrapalha, complicado. professor? Com certeza, porque dependendo da pessoa, ele pede para sair. Né? Ele ainda pede não pra sair. pediu, não. Ele não pediu, ele tá aguentando, Mas aí você disse agora, ou ele vai pedir pra sair, Ou vão mudar ele, se continuar desse jeito aí. não né? tem um caminho sem volta. O porque- presidente não vai se queimar por conta dessa situação. O que esperar do professor Felipe para 2022? Faz muito trabalho, Aham. né? Ajudando muitas pessoas, é algo que eu gosto de fazer, impactar vidas. Você não vai fazer outro dos concurso estudos. não, né, professor? Não, concurso eu já me aposentei. Concurso eu já me aposentei. Hoje o meu maior prazer é ajudar as pessoas a estudarem. A parte da educação eu acho muito importante, é algo que eu quero incentivar no meu estado. Eu tento sempre procurar ajudar, né, as pessoas, principalmente do nosso estado, para que a gente possa cada vez mais ser desenvolvido, né? Isso é algo que eu tenho como missão de vida e eu sempre procuro ajudar. Quem é daqui sabe que conversa comigo, né? A gente sempre tenta ajudar e às vezes com ações sociais também. É algo importante. E a acho gente que poder... é isso mesmo, viu? É muito isso. A educação, ela... A educação é tudo. Para mim, a educação é que muda vidas. E ações sociais. Muda a realidade de tudo, né? Isso. E aqui eu quero lhe presentear para você curtir com a sua esposa hoje à noite. Não vai estudar hoje. Ele não vai. Ele vai ficar com a Não. esposa. Hoje É tem um- jogo do Mengão. Daqui a pouquinho. É 9h30, né? Eu vou dormir um pedaço para assistir. É um Moscatel da Aurora, que é do iBeer. O iBeer é o primeiro depósito online 24 horas. Delivery. Delivery de segunda a quinta. Das 9 da manhã às 3 da madrugada. Chega geladinha a cerveja? Geladinho, 10, 15 minutos. E sexta, sábado e domingo? 24 horas. Pode pedir até onde? Você pode pedir no motel onde você quiser. Você já foi no motel, Guizandiano? Antigamente sim. né? Mas na época não tinha iBeer. Não, hoje tem, né? Hoje tem, você pode pedir. Professor, foi um prazer lhe receber. Espero que isso repercuta muito, que a gente possa ajudar a mudar histórias. Acho que essa é a parada do mundo, né, cara? De Exatamente. evoluir. Inspirar. de A minha ideia também, mais nesse sentido, inspirar, ajudar, colaborar e saber que é possível, né? Um passinho de cada vez, eu sempre digo, é o trabalho formiguinha. Não pense que você vai mudar de vida de um dia para outro. Vá
escalando, né? Escada, vale um degrau por degrau que você tende a chegar longe. Não adianta que são poucos, acontece, são poucos que dá uma virada de vida assim do dia pra noite. Fora da curva tá. De já Mas a virei maioria- concurseiro, né? O pessoal tem dinheiro fácil, tem? Rapaz, pode até ter, mas tem risco de ser preso ou morrer, né? Porque hoje os caras chegam, você abre a internet, o cara tá com a mentoria e diz se você vai ganhar tantos mil e tanto sei o quê. Aposta que você faz isso. É balela aquilo? Não, eu acho que não tenho como garantir 100%, tá? Mas tem muitas coisas da internet que realmente acontece, né? Agora, claro, você vai ter que se dedicar, você vai ter que se disciplinar e às vezes você não tem aquele perfil que ele tá querendo, né? Então, é o que você pode ver, visualizar e, pô, eu tenho esse perfil disso. É. E aí você pode ganhar, mas tem pessoas que estão faturando R$1 milhão em 7 dias, né? Que acontece de nicho online. O trader. Tem a parte das próprias milhas, né? Que você consegue ali gerar dinheiro. Ali tem, porque tem pessoas que estão ganhando dinheiro, né? Tem pessoas que ensinam a você comprar do exterior e vender. É. Isso daí eu já vi tudo que você imaginar. Por isso que Claro eu só que ganho tem. em dólar. Só que eu acho que nem todo mundo talvez consiga fazer aquilo. Tudo é muito nicho, né? Isso, Queira ou isso, não, é isso aí. isso. Obrigado pela presença, espero que você tenha gostado. Não, foi bom demais, muito obrigado, agradeço demais e estamos sempre à disposição aí. Seja bem-vindo. Como é? Um abraço pro João Henrique, é verdade. Um abraço, João Henrique, que tá assistindo a gente. Não, o nosso João Henrique é gente boa. Um forte abraço, meu amigo. Obrigado, Kio. Obrigado toda a equipe. Obrigado, Yeldson. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Aprendi muito hoje. Espero que você também tenha aprendido, Kilson Jorge. Com certeza. De já, eu sou um concurseiro. O Dió tá querendo aprender de novo sobre cripto. Eu vou mirar o procurador da República. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, não esqueça, tá bom? Se inscreve no nosso canal secundário, que é o Yelcast. Também tem o de Shots, que são os canais, são os vídeos menores. Estamos em todas as plataformas digitais de áudio e a gente espera por você. Yelcast.